pessoal do Cabine Literária, tudo bem? Morreu o escritor uruguaio Eduardo Galeano, e a morte dele me fez pensar sobre a miudez das coisas e como alguns escritores conseguem enxergar aquilo que ninguém vê. Eu ia indicar para vocês algum livro do próprio Galeano, mas eu estava fazendo meu texto para o Torrada Torrada, que eu escrevo quarta-feira sim, quarta-feira não, lá no blog do Torrada, e eu fui falar justamente sobre isso, sobre a miudez das coisas, com base em todas as frases, em todas as entrevistas que eu via do Galeano, né, que eu fiquei realmente muito sentida com a morte desse escritor. Em uma das entrevistas que ele deu, a gente inclusive compartilhou isso no Cabine, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem. Ele conta um pouquinho sobre várias coisas, sobre o processo de escrita, sobre como é ele escritor. E ele conta no meio disso tudo também que um dia ele viu uma criancinha andando no jardim e dando bom dia para grama, falando bom dia, graminha, bom dia, graminha. E aí ele se deu conta que essa é a inocência infantil que faz com que a gente veja as coisas na vida que ninguém mais vê. E que quando a gente cresce, a alma trata de tirar isso da gente, né? A vida trata de fazer com que a gente não enxergue mais essas coisas. E ele até faz um paradoxo, contando que teve um amigo dele, jornalista, descrevendo ele de uma maneira que ele gostou muito, que era o seguinte, que ele enxergava com um microscópio através de um telescópio, alguma coisa assim. Mas é basicamente isso, né? Essa é a literatura e essa é a vida que ninguém vê, isso é o enxergar a miudez das coisas. E o que é a literatura se não isso, né? A boa literatura, e eu não estou dizendo isso, a boa literatura porque existem muito escritor ruim. Não, eu estou dizendo que assim, são poucas as pessoas no mundo que conseguem enxergar a miudez das coisas, que conseguem ver isso de verdade e passar isso para as palavras. E isso que é bonito, né? Eu indiquei na semana passada um livro do Nuno Carmaneiro e basicamente ele consegue enxergar a miudez das coisas também. Manuel de Barros, que eu já citei aqui para vocês, que também nos deixou no ano passado, né? Agora em 2014, ele também enxergava a pequenez das coisas. E tem vários escritores que fazem isso, e eu resolvi dar um chute no balde e indicar uma escritora contemporânea, uma escritora que acabou de se lançar na literatura e que pra mim assim se lançou de uma maneira soberba, uma maneira soberana, que é a Fernanda Torres. E o livro foi o primeiro dela, que é O Fim. Esse é o livro que eu vou indicar. Por que eu vou indicar O Fim? Porque no fim ela consegue, através de narrações em primeira pessoa, né, através de toda uma narrativa que é quase real, e eu já vou contar a história para vocês, ela consegue enxergar essas coisinhas e passar para o leitor uma realidade que está do nosso lado o tempo todo e a gente simplesmente não vê normalmente, né? E é muito louco isso é lindo, na verdade. Então, no fim, no livro Fim, ela apresenta pra gente 5 personagens, né? E esses 5 personagens já são idosos, já viveram nos anos 70, são cariocas, assim, muito cariocas, e amam a cidade e tudo mais. E o Fim, ele tem como meta mostrar o fim da vida de cada um desses senhores de idade, né? Cada um desses velhos, vamos dizer assim, porque eles se autodenominam como velhos, eles não gostam da velhice. Cada um tem a sua própria personalidade, cada um tem o seu estilo, e o livro começa, o primeiro capítulo conta a história do senhor de idade que morreu por último, que é o Álvaro, e o livro termina, o último capítulo é com o senhor de idade que morreu primeiro, né? E cada um tem ali o seu estilinho. Os 5 senhores são o Álvaro, o Neto, o Ciro, o Ribeiro e o Silvio. Eles se conheceram há muito tempo, são amigos há muito tempo, começaram principalmente num carnaval, que se vestiram de mulher, para conseguir pegar a mulher. Inclusive, gente, é um livro com muito palavrão, com muito sexo, ele é um pouco pesado, então talvez não seja tão indicado assim para quem não está acostumado com isso. Eu não vou nem falar de idade aqui, tá? Vou falar simplesmente para quem não está acostumado com uma linguagem um pouco mais pesada.
E então o Álvaro, ele já nos traz logo de cara uma narração muito engraçada, né? Bem reclamão mesmo da vida, bem reclamão das coisas, falando porque ele morre tropeçando na calçada. E ele sempre foi muito cuidadoso, muito zeloso com isso, e ele já começa contando um pouquinho sobre isso. Eu vou ler para vocês. Eu li esse livro emprestado, aí depois eu comprei em e-book, então eu vou ter que ler aqui no celular para vocês. Olha só, é o primeiro capítulo isso, gente. Morte lenta ao luso infame que inventou a calçada portuguesa. Maldito Dom Manuel I e sua corja de tenentes eusébios. Quadrados de pedregulho irregular secados à mão. À mão? É claro que ia soltar. Ninguém reparou que ia soltar? Branco, preto, as ondas do mar de Copacabana. De que me servem as ondas do mar de Copacabana? Me deixam liso, sem protuberâncias calcárias. Mosaico estúpido, mania de mosaico, joga concreto em cima e aplana. Buraco, cratera, pedra solta, bueiro bomba. Depois dos 70, a vida se transforma numa interminável corrida de obstáculos. E aí, enfim, ela vai continuando, né? E aí ela fala, isso é o Álvaro falando, né? Que é um dos personagens. Ele fala assim: a queda é a maior ameaça para o idoso. Idoso. Palavra dienta. Pior só terceira idade. A queda separa a velhice da senilidade extrema. O tombo destrói a cadeia que liga a cabeça aos pés. Adeus, corpo. Em casa vou de corrimão em corrimão. Tateio móveis e paredes e tomo banho sentado. Da poltrona para a janela, da janela para a cama, da cama para a poltrona, da poltrona para a janela. E você vê, já nota aí que o Álvaro tem um humor um pouco complicado, né? E tudo que ele vê na vida dele é assim, ele é muito reclamão, ele tem um jeito super dele, ele vai falando das mulheres, ele vai contando dos amigos e conta também que ele vai ser o último, né? Como ele é o último que morre, ele fala até de um dos amigos que morreu, que fala, ele me encontrou e falou, a gente se encontra semana que vem, o filho da mãe morreu no dia seguinte. E ela vai tratando, né, por meio desses personagens, dessa realidade que é natural. E ela se inspirou, né, esses 5 velhos que ela chama, são os 5 velhos dela que ela ama de paixão e tal, ela se inspirou em algumas pessoas ao redor da vida dela. E por isso que eu acho que isso é tão importante, por isso que eu cito isso no vídeo, nesse vídeo aqui. Porque ela pegou toda a experiência que ela tinha, com essas pessoas e transformou essas pessoas em personagens que observam a vida alheia, observam a própria vida e simplesmente vivem, né? Ela até fala em uma entrevista que nada demais acontece na vida deles. Absolutamente nada demais, eles só estão vivendo, né? Só isso. E isso é muito louco, porque eles estão dando os detalhes da vida deles, estão vivendo a vida deles, e nós, como leitores, estamos vendo a vida deles, os detalhes da vida de uma galera que a gente não tem a mínima ideia de quem é, e também consegue se encaixar, consegue se observar, consegue, sabe, se ver ali e sentir ao mesmo tempo medo de quando chegar a velhice, sentir, olhar as pessoas mais idosas na nossa família. É uma loucura quando um escritor consegue isso. E poxa, é o primeiro livro dela, né? Ela acabou de se lançar na literatura. E por que eu resolvi fazer esse link com o fim, né? Porque a gente tá falando de épocas totalmente discrepantes da nossa vida. Quando a gente pega essa entrevista do Galeano, que ele fala da menina pequenininha, da infância, que fala bom dia graminha, e que, né, é pagã e poeta, e que depois o mundo acaba fazendo com que não tenha mais isso, né, com que não seja mais poeta. A gente tem isso nesse lado, e do outro lado, no fim, a gente tem já o fim da idade, né, a gente já tem a velhice, e que também traz isso pra gente, né? Porque quando a gente fica velho, quando a gente, enfim, a gente recupera aquela inocência da infância. E é uma inocência que vem um pouco mais vivida, né? Um pouco mais, não, totalmente vivida. A gente volta a ser poeta na velhice, né? E cada um com o seu jeito. Se a criança que fala bom dia graminha e o velho que vê os detalhes da vida passando e fala assim, cara, qualquer detalhe pode acabar com a minha vida ou pode fazer a minha vida continuar. Os detalhes
Por isso que eu falo, ver a miudez das coisas. A miudeza, os detalhes mudam a vida de uma criança e os detalhes e as miudezas mudam a vida de uma pessoa mais velha, de um senhor de idade, de um idoso, né? E sem desrespeito nenhum, gente, é assim a nossa vida, né? O mundo vai nos tratando desse jeito e é louco demais. E aí eu separei pra vocês, pra finalizar esse vídeo, eu acho que da melhor maneira que eu podia finalizar, indicando o fim e ainda citando o Galeano, que foi o link que eu fiz, ele fala assim na entrevista, e eu vou ler pra vocês, espero que vocês vejam esse vídeo depois. Olha só. Ser capaz de olhar o que não se olha, mas que merece ser olhado. As pequenas, as minúsculas coisas de gente anônima, de gente que os intelectuais costumam desprezar. Esse micromundo onde eu acredito que se alimenta de verdade a grandeza do universo. Ao mesmo tempo que sejamos capazes de contemplar o universo através do buraco da fechadura. Ou seja, a partir das pequenas coisas é possível olhar os grandes mistérios da vida. O mistério da dor humana, mas também o mistério da persistência humana, às vezes inexplicável, de lutar por um mundo que seja a casa de todos e não a casa de poucos, e o inferno da maioria. A capacidade de beleza, a capacidade de formosura das pessoas mais simples, às vezes mais singelas, tem uma insólita capacidade de formosura que às vezes se manifesta em uma canção, em um grafite, numa conversa qualquer, esta que praticam as crianças. Acontece que depois nós, os adultos, nos ocupamos em transformá-las em nós mesmos e aí destruímos a vida delas. Mas temos que ver o que é uma criança, não? São todas pagãs. Então, por um mundo, gente, que a gente consiga ver a pequenez das coisas, que a gente consiga enxergar através do buraco da fechadura e ver aquilo que ninguém quer ver. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir se vocês gostaram. Não se esqueçam de compartilhar com os amigos. De nos seguir nas nossas redes sociais. A gente tem Instagram, tem o próprio YouTube, tem o site, tem tudo. É tudo / Cabine Literária, tá, gente? E o site é cabineliterária.com.br. Um beijo e até semana que vem. Tchau!